existe religião, vamos botar assim para o pessoal entender, igual ao cristianismo. Me desculpe quem tem outra religião, me desculpe quem tem outra fé, mas é impressionante a lógica, é impressionante a facilidade de se entender, é impressionante a inteligência do plano de Deus, é fácil de assimilar, é fácil de crer, é uma coisa impressionante realmente. Vamos dar uma recapituladinha, uma pincelada, né? Deus criou os anjos, aquele Deus que não tem princípio nem terá fim, criou os anjos. Os anjos são seres espirituais, inteligentes e com livre-arbítrio. O prazer dos anjos não é igual ao prazer do ser humano. Não é o prazer de comer, de beber alguma coisa gostosa. Não, o prazer dos anjos é o prazer espiritual. Então eles se contentam em estar na presença de Deus, em receber de Deus aquilo que emana de Deus, a paz, o amor, a benignidade. Tudo que emana de Deus contagia os anjos e os faz satisfeitos, né? E fazer a vontade de Deus para eles é a coisa mais prazerosa da existência deles. Então, o que aconteceu? Existiu um anjo que não se contentou com esse estilo de vida. Ele não se contentou em ser apenas um anjo. Ele quis ser semelhante a Deus, ou seja, ele não quis mais que Deus fosse o Deus dele. Ele quis ser ele Deus. Ele ser o próprio Deus. E aí, isso ele alimentou no coração, aquilo foi crescendo, a gente não sabe quanto tempo durou essa coisa dentro dele, né? Mas por fim ele decidiu se rebelar contra Deus. Ele tem até hoje uma capacidade de seduzir as pessoas com palavras, os seres com palavras de uma forma muito eloquente. Então ele conseguiu convencer 1/3 dos anjos a seguir os seus pensamentos, as suas ideias. Então esse ser e esses 1/3 dos anjos se rebelaram contra Deus, não quiseram mais Deus como Deus dele. O Criador respeitou, porque o Criador tinha dado o livre-arbítrio para os anjos. Então, não quer ficar com Deus? Deus falou, tudo bem, então sai daqui do meu espaço, né? Então expulsou os anjos para longe da presença dele. Esses seres, sem a presença de Deus, deixaram de receber a influência do amor, da misericórdia, da paz, das coisas boas que emanam do Criador. Deixando de receber essas coisas que emanam do Criador, eles se tornaram seres sem isso, sem misericórdia, sem amor, sem paz, seres contrários ao que Deus é. Um tempo depois, Deus criou o homem e a mulher. E Deus criou o homem e a mulher e colocou sobre o planeta Terra. A Bíblia diz que Deus considera o planeta Terra o lugar mais maravilhoso para ele, o lugar mais maravilhoso do universo. Deus chama de jardim. É o jardim dele, o planeta Terra é o jardim de Deus. Então Deus coloca o ser humano ali, sobre a Terra. Nessa terra faz um jardim, no meio do jardim coloca a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E concedeu ao homem também inteligência e o livre-arbítrio. E disse ao homem, de toda a árvore do jardim poderás comer livremente. A árvore do conhecimento do bem e do mal você não comerás, não deve comer. Porque no dia em que comerdes, certamente morrerás. Isso é bem alegórico. O que Deus está querendo dizer para nós, através desses escritos, é que o homem tinha a capacidade de escolha e ele tinha ali permanecer eternamente em comunhão com Deus, representado pela árvore da vida, ou escolher os seus próprios caminhos, distante de Deus, ou seja, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, ele mesmo decidiu o que é certo e o que é errado, e não querer saber o que Deus acha sobre as escolhas dele. Então é isso que está em jogo ali, não é maçã. Então o ser humano escolheu a árvore do conhecimento do bem e do mal, ou seja,
Viver uma vida, ele decidindo o que é certo e o que é errado. Ele vivendo uma vida para ele, independente do que Deus acha ou não. E assim ele gerou os filhos, os netos, os bisnetos e até chegou na gente, né? Só que tem um problema sério, porque quando o homem foi criado, ele era diferente dos anjos. Ele tinha espírito, tinha alma e tinha corpo. Qual é a diferença do ser humano para os anjos? Os anjos eram só espírito. Eles conheciam somente os prazeres espirituais. O homem não, ele tinha espírito, e com esse espírito ele desfrutava dos prazeres espirituais, da comunhão com Deus, da paz de Deus, etc. e tal, das coisas que emanam de Deus, e com o corpo físico, ele desfrutava do mundo físico. Ele tomava um banho de rio, tomava um banho de praia, de mar, comia uma fruta gostosa, um alimento gostoso, os prazeres que o corpo dá, né? E a central que recebia esses prazeres era a alma, onde está o intelecto, onde está a vontade, onde está a inteligência. Então a alma do ser humano, ele recebia os prazeres espirituais que vinham pelo desfrutar do espírito das coisas espirituais, e recebiam também os prazeres físicos que vinham do desfrutar do corpo físico, das coisas físicas. Então o homem era pleno. Os anjos desfrutavam só do que era espiritual, os homens desfrutavam do que era espiritual e do que era físico. Mas quando ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele optou em viver para si. E Deus disse que ele morreria se ele fizesse isso. E realmente morreu. Ou seja, ele perdeu a comunhão com Deus. O espírito dele mortificou. E ele passou a ser só alma e corpo. O espírito praticamente apagado. E dali para frente ele passa a ser um ser incompleto. Por isso que hoje todo ser humano, ele vive em busca sempre de alguma coisa para se preencher. É dinheiro, é fama, é isso, é aquilo, é sexo, é droga, é isso, é aquilo. É sempre alguma coisa para se preencher. E nunca nada vai preencher. Porque o que está faltando é aquela comunhão que ele tinha no início com Deus. Mas ele não tem consciência disso. Né? O Evangelho é maravilhoso. É demais o Evangelho. Então aí você entende por que você é uma pessoa insatisfeita. Porque você só tem corpo e alma. E todo o desfrute que você tem por meio do corpo para satisfazer a sua alma é incompleto, porque você também, sua alma deseja coisas espirituais, mas o seu espírito está apagado. E aí como resolver esse problema? Deus, o Pai, enviou Jesus Cristo, o Filho, para morrer na cruz por nossos pecados. Que pecados? Todos. Todos que nós cometemos desde que nós viemos a existir. Todos. Qualquer pensamento, qualquer desejo, qualquer prática errada, tudo que nós fizemos de errado, todos os erros nossos, nós precisamos de perdão. Porque a nossa consciência sabe de nossos erros. E esses erros nos afastam de Deus, porque Deus é santo. Então Deus, para apagar os nossos erros e trazer-nos de volta para a comunhão com Ele, Deus envia Jesus Cristo como homem. Por que ele veio como homem? Porque ele precisava pagar os nossos pecados como homem. Para que o homem tivesse o perdão dos pecados, um homem tinha que pagar por esses pecados. Jesus. É como se nós devêssemos $1 bilhão a Deus. E nós nunca conseguiríamos pagar. Mas aí veio Jesus com $1 bilhão no bolso. Falou, Deus, aqui está o preço da dívida lá de Lionel. E aí, pagou, eu não devo mais nada a Deus. Isso que aconteceu. Os meus erros me separavam de Deus. Mas Jesus, que nunca errou, morreu como aquele que erra. Então ele morreu na cruz como pecador, foi ao inferno como pecador, para que eu não tenha mais que sofrer como pecador, nem ao inferno como pecador. Então ele foi por mim para o inferno, no meu lugar, para que quando eu morrer, eu vá direto para o céu. É maravilhoso ou não é o Evangelho? É fácil de entender ou não é? Ele pagou as nossas dívidas. Então nós somos inocentes diante de Deus, porque alguém já pagou por nós, Jesus Cristo. Religião nenhuma fala disso. Religião geralmente propõe que nós façamos coisas
para termos a salvação. Algumas propõem a meditação. Você vai meditando, meditando, até que você chega a um estágio de perfeição. Outras dizem que você faz boas obras, até que você vai se aproximando de Deus. Outras dizem que você vai morrendo, aprendendo, até que você chega num estágio de luz. Não estou querendo malhar em religião de ninguém, mas o cristianismo é diferente, que ele fala, não tem jeito, você pode tentar ser bom, você pode tentar ser perfeito, você não vai conseguir. Porque você tem em si uma tendência ao pecado, porque isso veio hereditariamente de nossos antepassados. E além disso, de ser hereditário, também é por escolha. Nós pecamos por escolha também. Então, para poder eliminar, anular os nossos pecados de escolha os nossos pecados de herança, Jesus já morreu por nós na cruz. Mas não só morreu. Ele morreu e no terceiro dia ele ressuscitou. Ressuscitou e se assentou à direita do Pai. E o que ele faz à direita do Pai agora? Quando eu peco, ele fala para o Pai, Leonel pecou, Pai, mas eu já paguei na cruz pelos pecados dele, tá? Tá ok? Perdoa ele. O Pai, tudo bem, está perdoado. Então hoje ele intercede, ele é um sacerdote, ele intercede o tempo todo por nós. E naquele dia, no dia do juízo, ele vai falar assim, Leonel, fulano, beltrano, ciclano, vocês que creram em mim, pode vir para o meu lado. Porque a Bíblia fala assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É simples. E aí a Bíblia se completa, lá na frente em Romanos, dizendo assim, se confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, juntando os dois, fica da seguinte forma, Deus enviou Jesus Cristo, seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E todo aquele que o confessa como seu Salvador será salvo. Então agora você faz o seguinte aí, para esse vídeo, feche os seus olhos para não se distrair e fala, Senhor, Deus, eu me arrependo dos meus pecados, dos meus erros, são tantos que eu nem me lembro de todos, te peço perdão e aceito Jesus como meu Salvador, ou seja, eu aceito Jesus me substituindo na cruz, levando sobre si os meus pecados, para que eu seja inocente diante de ti. Em nome de Jesus, amém. Um abraço, meu querido. Evangelho é demais.